Recebo então de forma presencial hoje, já que a candidata cumpria a agenda hoje aqui na AMESC, já esteve em Sombrio, Araranguá, e está conosco então para a última edição do quadro e também para uma entrevista representando também Décio Lima e, é claro, seu partido numa forma geral. Quero agradecer a sua participação, candidato. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com todos. Muito bem. Bia a gente pode chamar, né? Assim como é conhecida. Bia Vargas é a candidata a vice, então, e traz toda essa ideia da mulher na política, da mulher preta, da mãe, microempreendedora, representando, eu vi que você é coordenadora de etnias, e traz todas essas bandeiras junto ao Partido dos Trabalhadores, junto a Décio Lima, que defende essas ideias também nos debates e entrevistas. Gostaria que você falasse um pouco primeiro sobre a representatividade da sua candidatura junto a ele. É muito importante que a gente deixe claro, né, que a participação da mulher, da mãe, da mulher negra é simplesmente mais do que simbólico, ela é ativa e dentro dessa chapa a gente consegue alinhar discurso e prática. Há muito tempo se fala em oportunidades, em igualar, né, a participação, mas colocar em prática numa chapa majoritária é inédito e a gente está começando aqui. Então, pelo caminho de dar protagonismo, né, a esses perfis, faz com que o meu papel aqui tenha essa responsabilidade e o poder de ter condições de olhar para essas características da maioria da população, né? Nós, mulheres, somos a maioria da população e temos governos que não têm esse olhar tão direto para tantas dores que a gente tem hoje da nossa sociedade. Então, é muito importante que a gente pontue isso, não só pelo fato simbólico, mas também ativo. Exatamente. Na produção de políticas públicas para que a gente melhore a qualidade de vida de todos. Perfeito. Eu trago o termo representatividade, importante a sua colocação do ativismo disso, porque é inclusive uma ideia que alguns eleitores podem ter, né? De colocar, que é uma coisa antiga que se tem, colocar uma mulher de enfeite na política, colocar uma mulher como vice, colocar uma mulher no partido, e é uma pauta e uma fala das mulheres de que não querem estar de enfeite, né? Elas querem estar ali ativamente e traz a representatividade e o ativismo disso, mas também a questão da mulher se ver, né, Bia, lá, e gostaria que você ressaltasse também sobre a mulher negra na política, porque a gente fala hoje 51% do eleitorado catarinense são mulheres, mas a gente precisa falar também da mulher negra. Exato. É importante que a gente pontue isso, não só numa forma simbólica, né? Muitas vezes eu recebo essa pergunta de será que o cargo de vice geralmente é um cargo decorativo, protocolar? Qual que vai ser a tua participação no governo? Assim, a gente já está mostrando isso durante a campanha, né? Eu sou uma candidata vice muito ativa durante toda a campanha. Eu e o Décio estamos completamente alinhados e dividindo as nossas tarefas de forma igualitárias. Então, enquanto ele está no norte, eu estou no sul, a gente está no oeste, enfim, outro está no litoral, a gente está cobrindo o estado de Santa Catarina de uma forma muito igualitária. E isso vai se refletir num possível governo, porque esse é o combinado, né? Fazer um governo realmente a quatro mãos. E aí, quando a gente fala da questão de mulher e faz esse recorte de raça, é importante a gente pontuar, porque a realidade ainda faz essa divisão, né? Então, a gente tem questões, por exemplo, de saúde, que quando a gente faz o recorte de gênero, falando da saúde da mulher, a gente precisa fazer esse recorte de raça. Por exemplo, as mulheres negras ainda hoje, né, isso é estatística, é número, são mulheres que recebem, por exemplo, uma quantidade menor de anestesia durante o parto, porque há uma lenda de que os corpos negros são mais resistentes à dor, né? Então isso vem lá da época da escravidão e é estatístico dentro da área da saúde esse ato, né? Essa ação. Então, desconstruir isso através da educação, através da participação, porque uma vez que eu, uma mulher negra, participo de uma corrida eleitoral do porte que é dentro de Santa Catarina, concorrendo à vaga que eu estou concorrendo, possibilita que hoje as crianças que estão lá e começando a sonhar sobre o futuro possam também se colocar nesse lugar, porque também é o imaginário que faz com que a gente sonhe, né?
quando a gente sonha, criança, ser médico, ser jornalista ou, enfim, qualquer outra profissão, foi porque a gente, em algum momento, viu isso, né? Essa referência, seja nos desenhos, nos livros. Em algum momento da nossa vida, a gente vislumbrou, né? E a gente não consegue... Hoje, está muito melhor, óbvio, mas na minha época, por exemplo, de infância, não existia nenhuma referência na política negra. A minha primeira referência foi meu pai. Então, o meu pai começou a construir esse imaginário e, a partir disso, é uma possibilidade porque eu vi que era possível para alguém, né? Então, a gente tem que fazer essa construção também no imaginário e também na educação. Perfeito. Candidata, eu queria que você ressaltasse a respeito da sua história no partido, trazer o porquê Partido dos Trabalhadores combina e representa Bia Vargas. A gente sabe que nos últimos anos o partido passou por altos e baixos, principalmente no que diz respeito a âmbito nacional mesmo, né? Sim. E agora a gente vê uma movimentação estrondosa, né? Essa eleição completamente polarizada, em que o PT, de certa forma, também pode usufruir disso, porque os aliados do partido estão se levantando, estão fazendo barulho novamente, e eu queria que você ressaltasse o porquê o partido te representa, porque você está com ele. Certo. Na verdade, eu sou filiada ao PSB, que é uma coligação que já vem desde a Nacional junto com o PT. Eu sou filiada ao PSB aqui em Santa Catarina há 8 anos. Construir a minha história política ali dentro, mas o PT é o irmão do PSB, né? É um partido que se alinha muito em todas as diretrizes. Vivemos, né, ainda que um pouco distante, esse momento conturbado que o PT viveu nesses últimos anos, e agora, em nome de um projeto muito maior, há essa união e a divisão da responsabilidade para com. Quando tu fala desse boom que está acontecendo, eu acredito fielmente de que isso é reflexo do que o governo do PT trouxe, né, para o Brasil e para Santa Catarina em questão de realidade do dia a dia e a forma como as pessoas estão vivendo hoje, né? Santa Catarina é um estado muito rico, muito próspero, mas que convive com 800 mil pessoas que passam fome. Então, e toda a dificuldade que hoje a gente tem referente ao poder de compra e tudo que a gente tem vivido, as dificuldades da educação, os institutos federais com cortes de recursos, enfim, todas as outras mazelas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, com toda certeza é diretamente responsável por esse boom que o Partido dos Trabalhadores revive em tempo recorde, né? Em 2018 foi um momento de muita conturbação, né, nacional referente a essa sigla, e 4 anos depois consegue voltar das cinzas de uma forma brilhante. Então, é um reflexo direto do que foi esse governo, esses governos protagonizados pelo Partido dos Trabalhadores e a esperança desse retorno. E encontrando aliados, né? Exato. Como é o seu exemplo. Perfeito. Agora são 12h31. Eu peço licença à candidata. A gente vai fazer um rápido intervalo para os nossos apoiadores culturais. E no próximo bloco, como de costume, já acredito que já estejam acostumados com a dinâmica aqui do quadro, a gente retorna, então, falando efetivamente sobre propostas e o último quadro com a candidata aqui no Jornal do Meio-Dia de hoje. Não sai daí, que a gente já volta. Estamos de volta com o quadro Eleições 2022 no Jornal do Meio-Dia. Agora são 12h36. Nós seguimos aqui na nossa conversa, nossa entrevista com a candidata a vice-governadora para Santa Catarina, junto a Décio Lima, do PT, e a gente continua, então, conversando. A dinâmica do quadro é que primeiro a gente conversa, então, com o candidato para conhecê-lo mais, e agora, efetivamente, a gente fala, é claro, de propostas, que é isso que o eleitor quer saber, né? E é isso que ele tem que querer saber mesmo. A gente precisa que o eleitor, que o cidadão esteja interessado não só em quem é o candidato, mas de fato que ele apresenta. E aí gostaria que você, falando da Bia e não do Décio, né, já que você está aqui, trazer as suas pautas, o que você elenca como prioridade caso seja eleita. Assim, Sofia, a gente tem, claro, um governo colocado a 4 mãos, como eu falei no primeiro bloco, mas existem realmente assuntos que eu faço questão de protagonizar e trazer para dentro do nosso programa de governo. Então, o nosso estado é um estado, como eu já falei, muito próspero, que ostenta, né, bons números de economia, de empresas, enfim, mas também é um estado que agride muitas mulheres, né? Tem uma estatística assustadora
comparado com o resto do país, referente à violência contra a mulher. E como isso me toca, não só por ser mulher, mas também de uma forma pessoal, porque eu já fui vítima de violência doméstica, é um assunto que eu encabeço para que a gente possa, de uma vez por todas, eliminar esses números dentro do estado de Santa Catarina. Então, a gente tem dentro do nosso programa várias diretrizes de combate direto à violência, mas eu gosto de citar sempre 3 pontos que norteiam, né, as ações que a gente pretende fazer dentro do governo do estado. Então, a gente tem como proposta o aumento de números de delegacia 24 horas com o efetivo feminino para acolher essa vítima, porque a gente sabe que é fundamental ter esse acolhimento nesse primeiro momento de decisão de denúncia, que é primordial para dar continuidade. A gente também prevê casas de acolhimento para que a gente possa tirar essa mulher do ambiente de violência e colocar ela num lugar seguro, com estrutura para que ela possa, a partir disso, refazer a sua vida, né? E também ter uma parte do judiciário exclusivo para esses assuntos, para que a gente possa ter celeridade na condenação desse agressor, né? Porque a gente já tem municípios que hoje já prevêem leis que impedem que o agressor, né, condenado por violência doméstica assuma cargos de confiança ou até mesmo concurso público. Mas se a gente não tem essa condenação, a gente não consegue colocar essa lei em vigor. Então é fundamental que a gente entre, que tenha esse combate direto, mas também em contrapartida a gente pense a longo prazo. E aí então a gente precisa entrar na educação, dentro das escolas e fazer esse trabalho também com as nossas crianças e com nossos jovens, para que a gente pare de produzir, dentro dessa estrutura que a gente vive da sociedade, agressores. E assim, né, dentro dessas frentes, a gente elimine esses números que acabam sujando, né, a moral e toda a imagem do Estado perante o país e o mundo. Perfeito. Inevitavelmente a gente falou sobre saúde, sobre educação, sobre a defesa da mulher, infraestrutura é o que se fala muito, mas um assunto que a gente vê pouco falado nas entrevistas e debates, que é infelizmente muitas vezes esquecido, é a cultura. Gostaria que você falasse a respeito. A gente tem sim esse olhar muito preocupado quanto à cultura, porque a gente entende que a cultura ela é base, né, fundamental da construção do ser humano. Então a gente precisa da cultura e a gente percebeu muito, né, a necessidade durante a pandemia, né, como que a gente desopilava, como que foi necessário todas aquelas lives, tudo que os artistas acabaram produzindo durante a pandemia para que a gente pudesse sair daquela caixa de compressão que foi o momento do isolamento na época da pandemia. Então a gente precisa sim incentivar, ampliar, né, as possibilidades, então, através do incentivo de abertura de editais, para que a gente tenha os nossos artistas poderem, né, de uma forma concreta, deixar que a sua criatividade, né, aflore e possa, a partir disso, oferecer para toda a sociedade, enfim, grandes espetáculos, mas também trabalhar isso dentro das escolas. Eu acho que a gente precisa trazer a cultura como peça fundamental na educação e na formação do cidadão. Então, a gente tem sim essa preocupação e dentro do nosso plano de governo está contemplada a parte cultural para que a gente possa fazer do estado de Santa Catarina também fomento e produtor de grandes peças culturais para que a gente possa levar para o resto do país e até mesmo para o mundo. Perfeito. Candidata, e os jovens que nós temos visto cada vez mais se rebelarem na política, se importarem com a política, e isso é tão importante, tão rico, principalmente através da internet, que possibilita um pouco mais isso, né? E a gente vê essa polarização hoje também dos jovens entre esquerda e direita. Hoje a gente vê muitos jovens migrando para a direita, mas ao mesmo tempo, nessa eleição que nós estamos, principalmente no que diz respeito a âmbito presidencial, a gente vê os jovens muito engajados da esquerda também. O que vocês têm a dizer para esses jovens, né, que estão engajados com vocês, que estão se unindo também para falar sobre seus direitos e suas vontades? Exato. A minha participação aqui nessa chapa também é para contemplar, né, essa parcela da população, porque a gente precisa dar esse vislumbre de possibilidade para a juventude, né? Eles não estão participando desse processo só para carregar bandeira ou para gritar ou fazer a linha de frente. Eles estão também aqui para construir esse governo. Esse governo também é pensado para essa juventude, porque são eles que vão, é um processo geracional, né? São eles que daqui a pouco vão assumir a frente e estarem aqui diante de todos pensando
para um futuro e também para aqueles que estão por vir. A participação e tudo que a gente tem dentro do nosso plano de governo, contemplando aos jovens, de uma forma, claro, educacional, né, que possibilite, então, o aprimoramento da mão de obra. A gente tem dentro do plano de governo estruturado, dentro das 21 micro-regiões do Estado, a construção de institutos estaduais que vai possibilitar que esse jovem tenha dentro da sua educação em tempo integral a questão do curso técnico para sair dali já formado em alguma profissão que combine com a região, né, com as empresas, com que a região oferece de trabalho, para que a gente tenha essa sinergia e a partir dali ele já saia com seu emprego garantido e assim consiga construir o seu futuro. E no contraturno, incentivar o esporte e a cultura para que a gente tenha um cidadão não só com uma profissão, mas também com a sua capacidade intelectual ampliada através da cultura. Perfeito. Então, conseguimos explorar a maioria das áreas e a gente obrigatoriamente também precisa falar de infraestrutura. A candidata, para quem não sabe, é de Criciúma, então é do Sul também. A gente aqui na TV Sul Catarinense, como somos uma TV regional, e já avisei ela antes que a gente sempre puxa a cordinha aqui para o Extremo Sul, para os nossos 15 municípios aqui da AMESC, e gostaria que a senhora fizesse uma visão sobre o nosso Extremo Sul, né? Durante muito tempo, o Extremo Sul era esquecido, havia uma cortina em que o recurso não passava para a AMESC e hoje a gente vem conseguindo aumentar um pouco a autoestima da população do Extremo Sul também, porque as coisas têm um pouco melhorado, mas isso precisa continuar. Qual é a sua visão a respeito da nossa região, que é tão rica nas diversas áreas, das tantas coisas que ela oferece? A gente tem que ter esse olhar e o meu papel aqui, novamente, também é trazer luz para o Sul, né? E o Extremo Sul está dentro dessa região. Então, quando a gente fala sobre infraestrutura, a gente, claro, tem que falar de rodovias e todas essas outras questões que a gente sabe, como a Serra do Faxinal, né? A BR-285, mas também incentivar para que essa região consiga produzir mais e mais e contribuir não só para a economia do Estado, mas também crescer enquanto região, né? Enquanto cidades. Então, eu acredito que o turismo sustentável é algo que a gente pode explorar aqui na região, incentivar de uma forma muito bacana, né? A gente tem como balonismo, os cânions, algo que a partir dali a gente incentivando e trazendo recursos para que isso se estruture de uma forma que as pessoas comecem a criar e a abrir os seus negócios para atender essa demanda, né? Então, a proximidade com o Rio Grande do Sul, trazer esses turistas para cá, fazer um turismo religioso, enfim, dá para a gente abrir um leque de opções e criatividades, mas a partir do momento que se tenha um olhar e que traga, né, para dentro dessa região a estrutura do governo do Estado e também o governo federal. Mas também é fundamental que vocês ajudem a região. Então, eleger deputados daqui da região é fundamental para que, a partir disso, eles levem essas demandas para o governo do Estado e também para o governo federal e traga recursos e projetos para que eles possam ser implementados, né? Não depende só do desejo do governo federal, até porque, para a gente saber o que realmente precisa, tem que ter alguém com conhecimento de causa aqui da região. É verdade. Então, a gente precisa incentivar que esses candidatos, né, consigam sair daqui e levar a demanda para Santa Catarina e para o Brasil. É o famoso eleger quem vê passando nas suas ruas, né? E não aquele candidato que você vê apenas na campanha. Exato. Candidata, quero agradecer a sua participação e deixar agora, então, um momento final para que você se dirija aos telespectadores, aos seus possíveis eleitores, o momento do pedido do voto e também da despedida. Eu agradeço a oportunidade, os microfones abertos e as câmeras. Agradeço quem está aí em casa assistindo a gente. Eu fiz isso em toda a campanha e vou fazer aqui também, porque com toda certeza deve ter alguém que em algum momento eu encontrei nessa caminhada e tive o prazer de abraçar e receber o carinho. Eu recebi muito carinho, muito apoio nesses 40 dias de campanha. Tem sido incrível toda a minha passagem por Santa Catarina e aqui no Sul não foi diferente, então eu agradeço. Né? Estamos agora na reta final e quero lembrar que no dia 2 de outubro é um momento muito importante não só para Santa Catarina como para o país, que a gente vá, não esquecendo que a gente não pode levar o celular para a urna, então leve anotado no papel todos os números dos seus candidatos e lembre que nós estamos votando por 4 anos de vida,
de esperança e de amor. Eu sou Bia Vargas, candidata a vice-governadora junto com Décio Lima. É 13 o pedido do voto para governo do estado e 13 também o pedido para o presidente Lula. Perfeito. Obrigada, candidata. Obrigada. Uma boa sorte nos próximos dias.